Vamos lá então, em nome de Jesus. Eu estou anunciando uma série de mensagens sobre o retorno de Jesus, a volta de Jesus. Eu vou dar início cantando ao meu Senhor, porque eu creio no poder do louvor. Quando esse louvor é cristocêntrico, quando este louvor é centralizado no judeu Jesus, o invicto nas batalhas, o imaculado, o santo, o puro, o justo. Não há igual, não é verdade? Não há igual. Não há lindo como ele. Não existe. Nem na terra, nem no céu. Não existe. Jesus é muito lindo. Vem? E ele prometeu voltar. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Oh, glória, aleluia. Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue desta cruz. Isso só os gemidos vão sentir, viu? Só os crentes fiéis vão sentir quando o noivo vir buscar a noiva. Que alegria vou sentir com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Assim que o céu clarear, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Que Deus lindo, hein? Eu amo meu Senhor. Não tem como não adorar Ele. Não tem como não entronizá-lo em nossas vidas, entronizar em nossa casa, como único digno de culto, louvor e adoração. Amém? Por isso, somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em Teu altar, Senhor. E não olhar atrás. A Ele, somente a Ele, glória, domínio e poder pelos séculos dos séculos. Seja o louvor dos homens, jovens, crianças, mulheres. Ele merece nosso louvor e a nossa adoração. Amém? Glória a Deus. Então aqui é a palavra do Senhor, com a glória do Senhor Salvador Jesus. Ele virá, independente do seu credo, se você é um agnóstico, se você é ateu, Ele cumprirá sua promessa. Ele virá em majestade, glória e poder. Vamos lá então, 1 Tessalonicenses, quando vocês entram, eu vou banhando vocês com a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Olha que coisa linda. Jesus é muito lindo, olha só. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Diz assim, ó. Vamos começar do versículo 16. Porquanto o Senhor
parar aqui por causa do vento. Porquanto o Senhor mesmo dado, a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que coisa linda, viu? Eu me maravilho do meu Senhor. Olha só que coisa linda. Olha que promessa redentora, promessa maravilhosa, né? São 3 sons poderosíssimos: o som da palavra de ordem de Jesus, o som da voz do arcanjo e o soar da trombeta. Aleluia! E esse evento magnífico, espetacular, incrível, ele ocorrerá primeiro para buscar os que morreram em Cristo e os que estão vivos fiéis a Ele. Porque olha só o que diz a palavra do Senhor. Primeiro eu necessito dizer para você, a palavra quando diz assim, dada a palavra de ordem, Jesus dando a palavra de ordem, aqui o significado é a voz de um marechal, é a voz soberana. E quando diz aqui, ouvida a voz do arcanjo, a figura do arcanjo, ela está presente nos momentos de batalha e de festejo. E nós vimos aqui ele presente nesse momento apocalíptico. E esse som da trombeta também, ele tinha um significado de convocar o povo para uma batalha, ou para uma assembleia, ou para celebrar. E esse episódio incrível, que será a maior da existência da criação. Sim, esse episódio, ao soar da trombeta, essa trombeta soará, é para buscar o povo, a noiva de Jesus. É diferente da trombeta de juízo, do livro de Apocalipse, que fala do som da trombeta de juízo. Esse som é som de celebração para os salvos em Cristo Jesus. Vejamos, olha só. Olha o que diz aqui. Olha o que diz aqui. Porquanto, vou repetir, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, né? Palavra de um marechal, de um soberano, ouvida a voz do arcanjo, som da voz do arcanjo, que é como um arauto, o ressoar da trombeta, o som da trombeta soando, né? Descerá dos céus, e os mortos em Cristo, olha só, escute, se a Bíblia está dizendo os mortos em Cristo, é porque tem mortos sem Cristo. Tem mortos sem Cristo. Que você não seja entre os que vão partir sem Cristo, porque não participará desse episódio incrível da bem-aventurança, de ser resgatado pelo noivo, levado pelo Senhor Jesus, em glória, majestade e poder, ele buscará sua noiva. Até aqui, ó. Os mortos em Cristo não é os mortos em boas obras, viu? Você que se agarra em boas obras, eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não faço mal a ninguém. Não são os mortos em boas obras, não são os mortos nos ídolos, não são os mortos em religiosidade, mas os mortos em Jesus. E sabe quais são esses? Sabe que tipo de pessoas são essas? São aquelas que vida terrena, a vida delas era cristocêntrica. Os joelhos só dobravam-se perante o Senhor. Pela manhã, o seu coração e seus lábios orava e cantava somente ao Senhor, que nem Daniel. Pela manhã, Daniel dobrava os joelhos e orava ao Senhor, que nem Davi, que salmodiava somente ao Senhor. Tá na hora de repensar, hein? Você que pela manhã tem dobrado os joelhos de frente àquele altar que tem no quarto, na sala. Cuidado! O Senhor fala contigo através da trombeta das boas novas. Vejamos então, olha só, né?
Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Significa o quê? Que haverá uma primeira ressurreição. Os corpos que estão dormindo, porque não é a alma que dorme, viu? Não existe na Bíblia Sagrada, você não vai encontrar alma dormindo, mas você vai encontrar o corpo dormindo. Porque o corpo com a ausência da alma, ele dorme. Isso está no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 52. Fala dos corpos dos crentes dormindo, que são despertados naquela crucificação no Calvário. Aleluia? Muito bem. Então o que acontece? Versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. A palavra arrebatar aqui significa ser tomada à força. Ela tem um significado também de rápido. Ela tem um significado de algo que é iminente e rompe o poder da gravidade. Olha que coisa linda. Por isso que quem é de Jesus está esperançoso, ansioso para que logo venha o noivo. Olha que coisa linda. Não é Pedro que vem buscar não, viu? Não é José. Não, Bíblia não diz que é Maria que vem buscar. Não, é Jesus. É Jesus que vem buscar a sua igreja. E a igreja aqui simboliza, a noiva dele. Olha só, e aí diz assim, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Será então um episódio, algo que vai acontecer, não de forma lenta, mas vai ser no piscar de olhos. Os túmulos, onde estão os crentes fiéis, os corpos dormindo, né, dos crentes fiéis, as almas vão vir a esses corpos, vai haver a ruptura dos túmulos, e esse corpo vai subir, glorificado, e os vivos vão se unir nesse encontro, que encontro triunfal. Que coisa espetacular, maravilhosa. Olha só o que ele diz, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. Sabe o que significa nuvens? Nuvens sempre significou glória. As nuvens rodeavam o tabernáculo. As nuvens no cenáculo. As nuvens na transfiguração. A nuvem aqui é glória. Essa será uma subida glorificada. Saia dessas trevas de ídolos. Saia das trevas da feitiçaria. Vem hoje para esse povo. Esse povo que espera, ansioso, por esse casamento, que é as bodas do Cordeiro. Jesus te chama. Senão você vai se encontrar na segunda ressurreição. Não na primeira. A segunda ressurreição, os corpos serão despertados do sono, mas para a vergonha eterna, o juízo eterno. Porque Daniel diz, ressuscitarão uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. Deus não te fez para ficar dobrado e nem inclinado de frente a essas imagens. Vem hoje se dobrar somente ao Cordeiro de Deus, ao noivo que é Jesus. E olha só, diz aqui então, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim, qual o propósito? E assim estaremos para sempre com o Senhor. Que coisa linda! Não se prive desse evento que será o pináculo da história da humanidade. Será o apogeu da história. Será algo que jamais a criação angelical e nem dos homens jamais viu, que é o retorno de Jesus. É aquele que sentiu o rosto sendo cuspido, aquele que sentiu, sim, os punhos dos soldados romanos esmurrando, que sentiu as chibatas rasgando a sua carne. É aquele que substituiu você e eu em vergonha, pegou a sua vergonha, a minha, a dos nossos filhos, e carregou sobre o ombro o linho maldito. E que pela última vez o mundo viu ele crucificado, cabeça inclinada.
A última vez que o mundo viu foi assim. O mundo não viu Jesus ressuscitado, foram poucos. O número máximo, 500 discípulos que viram. Se comparar com o número da multidão, né, de todas as nações, raças e tribos. Mas esse evento, o retorno dele, ele retornar com glória, majestade e poder. Ele virá para buscar o seu povo, os crentes fiéis a ele, mas ele virá também para sentenciar os idólatras, os feiticeiros, os prostitutos, as prostitutas, os beberrões e todo aquele que ama e pratica mentira. O Senhor me traz aqui e como mensageiro dele, arauto do rei, ele te anuncia para que tu se reconcilie com ele, para que tu não esteja de fora dessa imensurável, colossal festa, que será a volta triunfal, será um cortejo de vitória que ninguém jamais viu. Jesus voltará. Amém? Se arrependa dos seus pecados e se torne hoje um crente fiel a ele, porque o rei está voltando. O rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Eu devi anunciar, hein? Se em vida ou após a morte, você vai saber que o vaso era de barro, mas o que ele portava era a mensagem do trono. Era a mensagem de Deus, e o Senhor requererá. Haverá maior juízo aquele que ouviu e recusou, do que aquele que não teve essa oportunidade de ouro de ouvir as boas novas. Amém? Que Deus abençoe, a graça do Senhor, haja libertação do poder dos ídolos, da feitiçaria, e que a doce graça de Cristo domine a sua vida e seu lar em nome de Jesus. Amém.